Seja bem-vinda, Maressa. Que legal a gente começar a nossa conversa hoje. E vai iniciar uma série agora, né, de conversas dentro desse webcast sobre o Nascer Doula, com doulas que chegaram até lá, né? Lá onde? Na formação profissional. Então, hoje a gente vai estar aqui conversando com a Maressa. Maressa, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Obrigada, Marixa. Obrigada mais uma vez aí. Sei que vai ser um dia muito especial aqui agora. Com certeza. A nossa ideia hoje, através desse webcast, conversando com doulas que passaram pela formação, viveram seus desafios. A ideia é trazer justamente para você ouvir por elas, pela Maressa aqui, como é que foi essa trajetória. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso, né, Mari? A gente vai começar caminhando, contando para todo mundo como é que a gente chegou até aqui, né? Sim. Então, para a gente começar, me conta, quem era a Maressa antes de conhecer o Nascer Doula? Vai. Vamos lá, então. É muito profunda, né, essa pergunta, mas eu acredito que eu mudei muito, né, depois que eu comecei a iniciar esse curso do Nascer Doula. E uma das características que me deixou mais transformada, assim, por dentro, né, é como a gente olhar para outra pessoa com um olhar de mais amor, né? Olhar para uma outra mulher com um olhar mais sensível. Não com um olhar, porque a gente, como mulher, às vezes a gente acaba olhando para as mulheres criticando já as próprias mulheres, né? Sendo que às vezes a gente passa pelas mesmas coisas, mas a gente critica aquela mulher por algum motivo. Então, o Nascer Doula já me ajudou muito a mudar essa perspectiva, né? De olhar para a mulher de uma forma mais sensível também, né? Isso foi uma das coisas que mais transformou, assim, a minha vida. A Maressa de antes, então, era uma Maressa que estava ali vivendo a sua vida como filha, como esposa, se conectando e vendo as histórias das mulheres e talvez se questionando aí, né? Que Sim, parece que tinha alguma coisa acontecendo, né? sim, com certeza. Então, E o que aí, um olhar mais maduro, né? E um olhar mais amoroso, mas também um olhar mais maduro para outra pessoa, para outra mulher, principalmente, né? E aí, nessa trajetória, antes ainda, né, que a gente está nesse lugar assim da Maressa, o que que você estava fazendo profissionalmente? Como é que você entrou aí? Em quantos anos você está agora? E como é que, o que que você fazia antes? E naturalmente, né? Como é que a tua vida profissional começou lá atrás? Vamos lá, então, eu vou contar um pouquinho, contextualizar para vocês, né? Eu tenho 27 anos hoje e há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos agora em agosto, né? Então, há 2 anos atrás, Deus me chamou para estar indo para o campo missionário, né? Então, eu sou hoje missionária em tempo integral. E eu fiz um curso também antes de ir para a missão, que eu fiz o curso técnico em enfermagem, que é para usar mesmo como uma ferramenta no campo missionário, né? E a gente se envolve com diversos trabalhos. E um dos trabalhos que eu mais estou à frente também é com as aldeias indígenas do Mato Grosso do Sul. Então a gente vai bastante para as aldeias indígenas e sempre tem esse contato com as famílias, as mulheres, né? E eu via uma necessidade assim de como eu poderia é, ajudar de forma mais direta, né? E assim usar como uma ferramenta mesmo para ministrar o evangelho de Deus, mas também levar algo a mais para as pessoas, né? Embora eu tenha o curso técnico em enfermagem, mas eu sentia, né, assim, dentro de mim que eu precisava de algo além, né? E aí eu fui pesquisando, e aí eu vi sobre doula. Então eu tinha muitas dúvidas do que uma doula fazia, do que ela não fazia, o que ela podia fazer, enfim. Mas as dúvidas mesmo só foram sanadas depois que eu iniciei o curso, né? Mas, de qualquer forma, eu pesquisei, né? Pesquisei bastante sobre aonde fazer. E aí, já entrando nessa questão, né, fui pedindo dica para as pessoas e eu lembro que eu entrei em contato com uma das minhas professoras da enfermagem, né? E aí ela me indicou a Papo de Gaia, falando que era uma das mais vistas aqui em Campo Grande, né? Era uma das mais bibilizadas também. E falou assim que era muito, muito boa onde eu poderia fazer o curso na Papo de Gaia. E aí foi quando eu entrei, né? Mas eu entrei mesmo por um chamado que Deus me comunicou no meu coração sobre ajudar outras mulheres, né? E aí eu vi isso como uma porta, assim, não, agora eu vou conseguir, né? Porque através de uma mulher eu consigo ajudar essa mulher, mas eu consigo também ajudar uma casa, ajudar um filho, ajudar um marido, trazer esse marido mais perto da mulher também, porque a doula também ela traz essa questão da mais afetivo, né? Olhei com os olhos diferentes para o doula, que eu não sabia o que era, de fato,
Mas quando Deus comunicou o meu coração, eu pesquisei, olhei, e aí eu falei, não, é isso mesmo, não vou ter mais tempo a perder, vamos fazer. E aí foi quando eu iniciei o curso. Então, nessa trajetória, você já tinha ou já tinha entrado em contato, além da professora, né? Você já conhecia o universo da dolagem? Não, eu não conhecia o universo da dolagem mais profundo, né? Eu vi algumas coisas ou outras, mas eu tinha muita dúvida do que a doula fazia de fato, né? Porque às vezes as pessoas até hoje, né? As pessoas falam assim, ah, então você é parteira. Não, não sou. Mas eu mesma tinha essa mente, tipo assim, essa mentalidade. Será que doula é uma parteira, né? Como que funciona? O que é uma doula? Mas eu sabia que ela era um contato com a mulher. Eu pesquisei algumas coisas, tudo, mas eu não sabia nada muito profundo, nada muito assim bem profundo, sabe? O que te fez assim pensar em ser doula? Para mim, o que me fez pensar mesmo é olhar com esses olhos mesmo de amor para as mulheres, né? Eu via nesse como a gente trabalha com muitos locais, a gente vê muita vulnerabilidade, né? Então, eu olhei assim e falei assim, não, eu preciso fazer algo também para poder estar ajudando de alguma forma, agregando, né? Então, o doula, com certeza, assim, com toda certeza do meu coração, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, né? Então, eu vejo que hoje eu consigo auxiliar outras mulheres, né? Cada uma na sua realidade, cada um no seu perfil, assim como a gente aprende no curso, né? Mas eu consigo estar auxiliando de alguma forma. Antes, né, da Maressa que está entrando nessa formação, né? Você consegue lembrar qual que era o seu maior medo naquela época? Eu fui com medo mesmo, né? Porque assim, é aquilo, eu não sabia de muita coisa, né? Eu sabia que era envolvimento com mulheres, mas eu não sabia o que de fato fazia uma doula, né? Mas eu acho que um dos meus maiores medos, quando eu comecei o curso, quando eu iniciei o curso, foi parto. De quando eu descobri, vou para parto, meu Deus. Que loucura que é essa? Como que eu vou para parto? Não tem como, impossível. Esse eu acho que foi um dos meus maiores medos. Você não teve medo do atendimento com a gestante? Você não teve medo de falhar em alguma coisa? Você teve medo do parto? Do parto. Porque assim, querendo ou não, a gente era muito bem assistido por você, pela Lu. Então, o atendimento, eu fiz um atendimento ali, já entrava em contato com você. Olha, teve até uma coisa engraçada que eu vou contar aqui, né? Que foi um dia conversando com você, e aí eu falei assim, nossa, eu fiz anamnésia na gestante e tudo mais. E a gestante começou a chorar, né? Ficou bem emotiva. Eu fiquei com dúvida se eu podia abraçar ou não. Aí, então, assim, essas pequenas coisas, você conversou, e você me orientou, você explicou como que funcionava e tudo mais, né? Mas a gente estava muito bem respaldadas por vocês na questão de no atendimento, né? Então, sempre tirava dúvida antes de fazer um atendimento, estudava. Então, você ia lá, tirava dúvida com você, com a Lu, que é as que estavam bem próximas da gente, né? Só que o parto, embora vocês estavam assim com a gente, mas vocês não estavam. Então isso dava mais medo, tinha mais pessoas envolvidas também, né? Uma maternidade, tem de tudo, tem enfermeiro, tem técnico, tem médico, então você meio que tava sozinha. Mas embora tinha vocês também com a gente monitorando pelo celular, né? Mas acho que isso me deixava com medo de tipo assim, meu Deus, agora eu tô sozinha, não tem ninguém aqui. Mas nascer traz essa experiência, né? Da mesma forma que a gente pode pensar assim numa analogia em que uma mulher ela vai viver essa experiência, ela está com a doula ali do lado, mas a hora do nascimento ela está sozinha Sim, e ela verdade. tem que ir e ela tem que ir do mesmo jeito Na garra, né? e no conhecimento, na confiança, na fé, não é? Sim, exatamente. Como deixa tudo mais leve, sabendo que você tem suporte, que você pode perguntar para alguém: "Me perdi no caminho, o que que eu faço?". Passamos pelo medo, e aí? Você pensava dentro da formação, estudando,
porque a formação ela é híbrida, a maior parte é para as alunas, para as doulas em transformação, em nascimento, em gestação, são estudos online, né? Você teve a oportunidade de vir para a imersão, mesmo sabendo que não era obrigatório, mas você em algum momento pensou se você ia conseguir trabalhar como doula? Olha, no início, quando eu iniciei o curso, não. Mas a partir do momento que eu fui fazendo o curso, tendo as aulas, o contato com você e tudo mais, foi abrindo a minha mente, né? Então, foi tendo um leque muito grande, eu vi muitas oportunidades ali, né? E como doula, você consegue sair fora da caixinha também, né? Não é só uma caixinha que não, tudo dá para ser feito também, né? Na realidade de cada uma. E como a minha realidade, eu acredito que é um pouco diferente da realidade das outras meninas, né, que faziam curso comigo, eu falei, e agora? O que eu faço, né? Vou trabalhar, como faz isso? Se eu sou uma funcionária integral, tenho que ajudar. Então, através do curso, durante o curso mesmo, né, e com a ajuda da mentoria, eu consegui mesmo abrir a minha mente de que não é possível trabalhar. Tanto que agora eu estou trabalhando com isso também, né? Então, é uma alegria muito imensa poder falar isso, que eu consigo hoje trabalhar assim como doula, mas isso surgiu através de eu iniciar o curso e durante o curso foi abrindo a minha mente, né, sobre isso. E aí, nesse movimento ainda do desconhecido, né, Mari, o que mais te travava? Eu acho que é sobre o desconhecido mesmo, né? Porque parece que quando você é tudo muito novo, então tudo dá uma assustada um pouco, né? Então, mas eu acho que a forma que mais me travava era algo comigo mesma, né? De você olhar e falar assim, nossa, acho que eu não vou conseguir, não sou tão capaz, às vezes entra naquela questão de comparação também, né? Isso é um problema. Então, é mais um problema comigo mesma, assim, né? Tive que me descobrir, olhar para dentro de mim e falar assim, não, por que eu tô travando nisso? E aí, através disso, consegui destravar, né? Mas é uma coisa mais comigo, né? Não tem, tipo, algo específico, porque tudo poderia me travar se eu não estivesse bem comigo mesma, né? Mas a partir do momento que a gente consegue reconhecer, olhar para dentro de si, isso dá uma abertura muito grande, né? Você acha que foi a formação com o estudo, o aprofundamento, ou foi o contato da mentoria, o suporte do WhatsApp, que a gente ficou ali falando, trazendo referência, trazendo falas, que te ajudou a destravar isso tudo? Para mim é um combo, né? Porque tanto nas aulas a gente tem aulas muito profundas, né? Às vezes você só vai para uma aula achando que vai trabalhar um pós-parto, mas aí começa o pós-parto a trabalhar com você, né? Então é tudo muito profundo. E aí a mentoria, com certeza, ela ajuda 100%, porque é algo que você tem uma dúvida, você consegue perguntar e ali você já consegue ter como se fosse uma solução para você, né? Daquilo, porque a mentoria ela vai te guiando mesmo, né? Às vezes ela não te dá a resposta de tudo, mas ela faz você pensar também, analisar em que caminho que você está indo e tudo mais. Então, para mim, é um combo de todas as coisas, né? Eu não sou, tipo assim, a mesma Maressa do ano passado. E é bizarro falar isso, porque parece que é tão pouquinho tempo, né? Mas você vai vendo uma maturidade muito grande. Eu sei que é um processo de tudo, né? Porque a gente faz um curso, mas a gente ainda tem a nossa vida, né? Vai indo junto. Então é uma coisa junto. Então o curso veio mesmo para esse complemento e como me traz um amadurecimento mesmo até como pessoa, como mulher, como esposa, como filha, como amiga, né? Então o curso ele me agregou muito, tanto o curso como a mentorias também que eu recebi. Nós falamos em outubro, certo? De 2025. Foram E, 7 meses, certo? uhum, E agora nós estamos praticamente em início do mês de julho de 2026, que a gente está aqui gravando, e você já está certificada, ou seja, você finalizou antes dos 12 meses que é ofertado. É isso? sim, isso mesmo.
Você acreditou ou você teve dúvidas que você iria finalizar muito antes do tempo? Ah, com certeza, com certeza. Eu achei que eu não ia conseguir, não. Assim, ou eu ia finalizar muito em cima, né? Ou eu não ia conseguir. Porque é aquilo que eu disse, né? A nossa vida continua. O curso veio junto, mas a correria da vida vai te levando, né? Mas com muita dedicação, lógico que você não consegue ter assim, um tempo de sobra, né? Mas se dedicando, estando ali, assistindo as aulas, estando nas aulas. Para mim também tem essa questão de que era muito longe, né? Sobre estar presencialmente, mas sempre que eu podia, eu estava lá na Papo de Gaia, né? É, teve esse suporte presencial. Então, assim, eu não imaginava. Na verdade, eu nem estou acreditando ainda. Mas hoje avaliando e olhando para trás, mesmo tendo os encontros, tendo essa oportunidade, porque você saiu aí da sua cidade, praticamente da sua cidade, né, para vir para cá, se organizou, planejou, estruturou para vir. Mas o nosso contato foi muito mais online do que presencial nessa trajetória. Muito Você acha mais. que foi o diferencial? Ou você percebe assim que o online, mesmo aqui no presencial digital, né, contribuiu no dia a dia? Para mim, o que mais me ajudou mesmo em questão de, tipo assim, até como eu ajustar todas as coisas, foi esse contato online, né? Porque como eu não podia estar presente e tudo mais, então contato no WhatsApp com você, com a Lu. Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu vou até vocês, me ajuda, me socorre, né? Então, esse contato para mim foi o que foi o diferencial, porque assim, se fosse só a plataforma, olha, eu acho que eu não conseguiria de verdade. Assim, terminar sozinha ou nesse prazo que foi, né? Se fosse também só presencial, para mim ia ser muito mais difícil, né? Eu precisaria ali pensar em como seria essa logística completa. Mas sem dúvidas nenhuma, e é onde eu tive mais suporte, é onde eu mais conversei, com certeza foi no pelo WhatsApp, que é essa online presencial, né? Que daí É, ele estava lá em contato, chamada de vídeo também. Então, essas coisas foi ajudando muito, com certeza. certo, de levar essa formação, de fazer nascer doulas em lugares, né? Imagina, você está lá na aldeia, né, Mari? Você está se formando meio que uma aldeia, que é a objeção maior, assim, para dizer como assim, né? É possível nascer na aldeia, é possível nascer numa comunidade, e é justamente nesses lugares que as mulheres também precisam de uma doula, né, Mari? Isso é verdade. Você já caminhando, indo para esse lugar de viver o parto, assistir às aulas. Você consegue lembrar, assim, se você naturalmente teve pesquisas com outros cursos e se você pesquisou, além da indicação, né, por que que você optou pelo Nascer Doula? Eu pesquisei, né, bastante cursos mesmo em vários locais. Fui, embora eu não sabia exatamente o que uma doula fazia, mas eu pesquisei de tudo. Onde que tem curso de doula, como fazer, quem pode fazer, enfim. Pesquisei, pesquisei, pesquisei. E aí, quando eu cheguei na conclusão de fazer na Papo de Gaia mesmo, eu me senti muito segura. Veio uma paz no seu coração assim? Tipo, veio uma paz. Eu falei com essa professora, né? Perguntei, você conhece? Porque eu vi que ela tinha seguido no Instagram, né? Ela conhece, e aí ela começou a falar super bem. Eu falei, tá bom. E aí eu fui pesquisando, pesquisando, pesquisando. Mas aí veio uma paz no meu coração, porque eu falei assim, eu não quero errar, né? Que é tão ruim você fazer um curso, tipo, num lugar que talvez você não vai ter todo o suporte necessário, né? Eu não quero errar. Então, me ajuda, Senhor, aí. E aí eu senti uma paz no coração e foi quando eu entrei em contato com você. Quando eu entrei em contato com você, você falou como era e tudo mais. E aí eu lembro que eu mandei toda apavorada lá. Falei, mas como que é? É tudo presencial? É tudo online? Mas como que funciona e tal? Vai conversando. E aí você foi esclarecendo todas as dúvidas, falando sobre a plataforma, falou como que funcionava o presencial,
falou sobre tudo, 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 tudo. Então, através dali eu tive a certeza mesmo, não, vou fazer na Papo de Gaia. E aí depois dessa conversa eu não pesquisei mais nenhum lugar e já fui vendo o que eu poderia fazer, né, para poder levantar o valor. E foi quando a gente já fechou. Eu acho que eu fui uma, não sei se eu fui uma das últimas, eu lembro que eu fechei e já logo depois já ia começar o curso. Então acho que eu fui uma das últimas a fechar. O investimento te assustou? Na verdade, assim, eu olhei para minha realidade, né? De como eu tô vivendo hoje e tudo mais. E aí eu falei, eita, e agora? Eu quero fazer esse curso, mas eu preciso ver como que eu vou me ajustar financeiramente. Só que uma coisa que foi, sem dúvidas nenhuma, a melhor coisa que a Papo de Gaia teve para me oferecer, porque assim, foi algo que foi muito facilitado, né? Então, a questão dos boletos. Quando falou sobre os boletos para mim, eu falei, isso, não vou, eu vou conseguir. E aí eu não fiquei pensando muito nas minhas circunstâncias, né? Como eu sou missionária, né? Eu acabo tendo muitos parceiros comigo e tudo mais. E aí eu orei para Deus, falei, Deus, como eu posso fazer isso, né? A Maria que você já tinha me passado sobre o boleto, como que funcionava e tudo mais. E aí eu orei por 10 nomes de pessoas específicas de mulheres. De mulheres. Mandei contar o que era o meu projeto, que eu queria fazer o curso de doula. E se elas queriam estar fazendo parte disso, me ajudando, né? De alguma forma. E aí eu criei um grupo que eu coloquei assim, doula em missão, né? E aí elas estão no grupo, nesse grupo até hoje. E aí eu sempre. Aí elas foram as mulheres que falaram assim: não, tô com você, eu te apoio, vai ser isso, a gente vai dar certo, né? E aí eu super mandava para elas aulas que eu ia tendo, eu mandava, olha, eu tô nessa etapa, olha, agora eu tô fazendo isso, olha, meu primeiro parto, meninas, olha aí, e fui mandando para elas, né? Então, eu não me formei sozinha, eu me formei com outras mulheres também que me apoiaram, confiaram em mim, tipo assim, depositaram toda a confiança, não, Marisa, a gente vai estar com você nessa. E essas mulheres hoje estão nesse grupo junto comigo, né? E elas que me ajudaram a concluir o curso sem dúvidas nenhuma. Então, assim, me assustou de início, mas aí depois fui vendo a conversa com você, como que funcionava também. Essa questão do boleto super agregou, né? Ajudou muito. Então, eu consegui. Eu tenho que dizer isso. Consegui. E já está mais do que revertido tudo isso, né, Mari? Isso, conta a história agora, como é que você converteu todo o investimento? Vou contar um pouquinho. Porque o nosso estágio monitorado, né, que é o de parto, e que também que a gente faz de educação perinatal, acompanhamento também do pós-parto imediato, não tem nenhum. Assim, a gente olha e a gente fala, não, a gente vai fazer grátis, né? Voluntariamente, ou até porque a pessoa também está confiando em você ali para você poder se formar, né? Aí eu falei, amém, Senhor, né? Alguns custos eu precisei arcar de início, assim, não, vou precisar ir de gasolina, essas coisas, né? Mas eu não estava nem visando por isso, eu estava visando mesmo a minha formação e fazer o atendimento com excelência, né? Então eu sempre tentava fazer o melhor conforto possível para a gestante, mesmo que era algo voluntário, né? Mas ela também estava se voluntariando para mim. Então isso para mim já era algo de grande valor, né? E aí foi indo, né? Foi indo. Aí eu participei do parto junto com ela, estive lá, né? Como doula, auxiliando. Foi um parto maravilhoso. Foi uma experiência assim única, única. Eu não esperava que minha primeira experiência fosse tão perfeita. Foi muito ótimo. E esse casal vai fazer acho que um mês mais ou menos, eles me procuraram e aí eles falaram assim, Marisa, a gente quer te presentear, né? Porque você. E ela falava chorando, né? Ela falou assim, porque você estava presente comigo e como isso foi especial, né? Ela falou assim, eu queria te dar algo muito mais de valor, porque o que você fez pela gente foi incrível. Ela falou assim, mas eu te indico para várias mulheres, né, e tal. Mas eu quero te dar um presente. Queria te dar algo melhor,
mas eu quero te dar um presente. E por fim, ela me deu um celular que eu tava precisando, que é um iPhone, né? E eu tava precisando tanto de um celular, tanto de um celular. E aí eu falei, eu não acredito, eu gritei, aí eu pulei. Aí o mais fofo também, que eles escreveram uma cartinha e imprimiram várias fotinhas Polaroid, né? Sobre o dia do parto. Então, eu com a bebê, eu ajudando a gestante. Isso foi muito especial. O presente foi incrível que eu ganhei. Isso já reverte todo o custo, com certeza. Mas também essa admiração que eles tiveram por mim foi incrível, né? Se a cartinha que eles escrevessem só com um agradecimento já estava tudo pago, né? Mas eles olharam e viram assim, não, eu quero te ajudar, né? E aí a única coisa que eles falaram assim, a gente tá te dando esse celular, mas a gente quer o quê? Que você grava vídeo de dolo, hein? Aí eu falei, pode deixar, vou gravar. Então, é muito legal, eu tô muito feliz, né? E esse presente foi um presente, assim, que eu sei que foi do coração deles, né? Eles não fizeram isso porque, é uma obrigação. Não, eles fizeram isso porque foi do coração. E, querendo ou não, isso, só esse celular já reverte todo o custo que eu tive do meu curso, né? E é incrível pensar nisso. Incrível, incrível, incrível. Fico até emocionada. E é tão gostoso a gente falar que não é só sobre a invisibilidade que se torna visível, mas é sobre reconhecimento, amor, troca. Tem, tem uma, tem algo aqui que me vem muito forte também, que é o incentivo, quando você diz, eles falaram, né? Nós queremos que você continue a gravar, faça gravações, porque é isso. É mais uma vez uma forma da gente semear o mundo com o que nós fazemos como doulas e levar a lugares que faltam doulas, falta informação e que tem muita dúvida, tem muito fake news, né? Muitos Uhum. mitos. E você, sem sombra de dúvida, além da grande missão, tem um trabalho maravilhoso aí, esperando, né? Que você já está vivendo esse sonho, né? Teve algum momento durante a trajetória, o parto já deu para entender que o grande medo se transformou numa grande felicidade, né? Mas teve algum medo? Teve algum momento que você falou, eu vou desistir? Se ela teve algum momento. Essa palavra desistir, não. Eu fiquei um pouco baqueada, assim, em questão de eu não conseguir, né? Lidar com tudo. Tanto com a educação perinatal, mas como também o parto, né? Mas assim, desistir, eu falei, eu não vou desistir, eu vou. Eu falei, eu vou fazer tudo que tem que fazer e vamos ver onde que vai dar. Mas a palavra desistir, não. Eu confesso que eu fiquei com muito, muito medo mesmo, né? De não conseguir, principalmente essa conclusão do curso, principalmente isso, sem sombra de dúvida. Mas a palavra desistir, eu falei, não, não vou desistir assim. Não pensei, né? Na verdade, eu não pensei nisso. Talvez eu pensaria se alguma coisa não saísse mesmo. Na verdade, nem tudo sai como a gente planeja, né? Mas se fosse algo muito assim, que me deixasse muito chateada, enfim, talvez eu tentaria pensar nessa palavra em desistir, né? Mas não, eu tô muito feliz. E o que mais te surpreendeu, Marissa, no Nascer Doula? Conta pra gente. Sobre que eu não estava sozinha. Isso foi muito legal. Porque, assim, embora eu falei para vocês sobre essa questão do medo do parto e tudo mais, né, que eu ia estar lá sozinha, eu não estava sozinha. Tinha contatos com vocês, cara, com você e com a Lu, né? Então, sempre estava lá. E agora? A gente já fez isso, mas ela tá assim, o que eu faço, né? Então, assim, foi esse contato, porque para mim lá foi o ambiente que me deixou mais. Eu não transpareci porque eles falaram que eu estava muito calma, muito, muito serena. Eu falei que bom. Mas dentro de mim eu sabia quem eu era, né? Tipo assim, calma aí, né?
Então, o que mais me surpreendeu foi ter tido esse suporte e incrível que foi assim, essa trajetória do trabalho de parto até o parto, né? E aí, quando encerrou, aí eu fiquei, já encerrou? Tipo assim, já acabou, né, essa parte. E aí eu falei assim, aí depois quando eu fui rever, olhar como a Marixa e a Lu me ajudou muito nesse processo, que eu falei assim, no final das contas, eu falei, meu Deus, já acabou e eu consegui. Eu falei, não acredito que eu consegui, não acredito, não acredito. Mas acho que isso mais me surpreendeu mesmo, ver que dependia de mim, sim, né? Tá lá no dia e tudo mais, mas eu não estava sozinha, então isso foi mais surpreendente, assim, para mim. E no final das contas, eu olhar para trás e falei, nossa, consegui, né? Não olhar com um olhar pesado, de tipo, meu Deus, como foi pesado isso, difícil para mim, eu estava sozinha, nossa, foi horrível. E olhar mesmo e falar, já acabou, eu consegui. Quando a gente vai se envolvendo com o que a gente ama, o tempo passa tão rápido, né? Sim, sim. Você só sente no outro dia as dores no corpo, o cansaço. Só no outro... Aí você fala, mas por que eu tô tão cansada assim? Aí você lembra o que você fez. Você fala, meu Deus, como eu fiz isso tanto tempo, né? Tantas horas. É muito engraçado. E, Mari, o que você não imaginava aprender na formação? Eu não imaginava primeiro, né? Aprender essa questão da escutativa. Porque assim, a gente sempre fala, a pessoa é uma boa ouvinte, né? Você sempre escuta sobre isso, né? Mas essa escutativa, como é de fato esse algo profundo da escutativa? O que ela tem? Tipo, aparentemente as pessoas falam, a escuta é um bom ouvinte, mas aí meio que banaliza, né? Mas você olha para a importância no de doula, como a escutativa ela é essencial. Tipo, às vezes você não precisa falar nada, fazer nada. É só você escutar. E isso foi tipo, uau, eu não preciso ficar o tempo todo querendo fazer. Porque às vezes a gente, como pessoa, mesmo isso é tanto como doula, como outras funções da vida também, a gente quer ficar fazendo, né? Que a gente gosta, mas também porque a gente vê a necessidade de ficar fazendo. Mas às vezes um momento é só você parar e escutar, né? O que o outro tem a falar. Então, isso foi uma das coisas que eu não imaginava que ia aprender e como isso me ajuda mesmo, tanto como doula, mas como também fora dessa função doula, né? Então, essa escutativa. Outra coisa também é sobre como foi a questão do curso. Ele não foi um curso só. Ah, você só é online, você só tem os relatórios também. Mas quando a gente vai para o presencial também é muito legal, porque você é mão na massa. Então, uma das coisas que eu achei muito legal foi pegar na placenta. Não imaginava que ia pegar numa placenta. E aí foi muito legal porque aí quando eu fui montar para fazer o carimbo de placenta, né, para dar para gestante, eu lembrava de tudo da aula, lembrava da Marixa contando cada coisinha da placenta. Então, isso para mim também eu não imaginava que ia aprender essas coisas, que é pintura de barriga, a placenta, o carimbo de placenta, porque são coisas que agregam muito no nosso curso, né? Aparentemente parece pequeno, mas não é pequeno, é de muito efeito. Quando eu fui dar para ela mesmo o carimbo de placenta, ela olhou e falou assim: meu Deus, eu não acredito, que legal, que lindo, eu vou colocar num quadro para vocês. Então você vê que não é um carimbo de placenta, né? Mas é o carimbo, o que aquilo significa, como é. Então, tudo isso foi o curso que me ensinou, então me surpreendeu muito, entendeu? Essas coisas. Como aprender uma chantala também, fazer massagem no bebê. Gente, isso é incrível, eu tenho colocado em prática isso, sobre os óleos essenciais. Então, a gente não aprende só a teoria em si, mas a gente também aprende sobre a prática, como você fazer. Os óleos essenciais, para mim, foi um dos que mais me ajudaram no momento do parto. Então, assim, tanto que a equipe entrava lá no quarto e olhava assim, meu Deus, que cheiroso esse quarto, que delícia, né? E eu tive uma experiência no parto, vou abrir aqui, tá? Quando eu cheguei lá,
no momento do trabalho de parto, a gente chegamos juntos e tudo mais, aí eu fui arrumando as coisas da sala, né? Colocando uma luzinha meia luz, amarelinha, colocando o difusor, fui preparando o ambiente. De repente, me chega uma enfermeira. E aí ela fala assim: você pode vir aqui, por favor? Aí era a minha primeira vez, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí eu olhei pro casado e eu fiz assim, eu vou ali, tá? Rapidinho, tá bom? Aí eu fechei a porta e fui lá, daí ela falou assim, você pode atender uma gestante? Ela tá com 9 centímetros de dilatação e ela quer desistir. Você não leva seus olhinhos para ela, por favor? Aí eu olhei assim, eu posso ir, vou lá agora rapidinho, tá bom? Aí eu falei pro cara, eu falei, já venho, tá bom? Só vou ali rapidinho, nem expliquei pra eles o que era, só falei, vou ali rapidinho. Fui, e aí é muito interessante porque ela tava na melhor suíte, né? Isso eu pensei, ela tava na melhor suíte, assim, ela tava na suíte que tinha banheiro, aparentemente era o quarto maior, tinha tudo para aquele quarto ser lindo, olhando, mas você entrava, era um cheiro, não tinha o cheiro, sabe? Era um ambiente mais pesado, como estava sendo. Você olhava para um acompanhante mais desestabilizado. Isso foi muito rápido que eu consegui ter esse olhar rápido. Eu falei, você olhava, tava um caos, um caos. E aí eu fui acalmando ela, né? Dei um alinho e tudo mais. Mas o que eu queria trazer de lição disso é que daí eu saí desse quarto, fui pro quarto da onde eu tava, né? Que é com a minha gestante. Era diferente, era um quarto simples, não tinha suíte, não era tão grande, era um quartinho menorzinho, mas assim, a presença de como estava lá, o cheiro, as luzinhas, como estava sendo o acompanhante ela, né? Que você vê essa preparação da educação perinatal, como quando eu fui lá, ele estava com ela ali, ajudando ela, ouvindo uma música. Como isso fez efeito, né? E aí depois eu fui analisando, eu falei, nossa, não é sobre só você ter um lugar bonito, sobre. Ela estava na melhor suíte, aquela moça, mas ela não teve essa presença. Eu acredito que ela não teve uma doula que acompanhou ela, né? Não é nem sobre a doula estar lá, mas ela não teve uma educação perinatal. Só de você olhar para como ela estava, ela me recebeu assim, como se eu fosse amiga dela. Então, assim, ela nunca me viu, entendeu? O acompanhante também nunca me viu. Então, foi algo que mexeu muito no meu coração, né? E aí eu olhei, aí quando eu voltei para aquela sala, eu falei, respirei, aí eu falei assim, ufa. Aí ali eu tive a certeza que era para me ser doula. Eu falei assim, uma mulher do nada, nem me conhece, primeira vez que eu tô aqui, mandei lá levar os olhinhos essenciais que eu tenho para uma outra gestante. Aí eu falei assim, não. E aí eu agi como nervosa por dentro, com certeza, mas aí você vai com muita calma, vai. E aí, na hora que eu entrei, aí daqui a pouquinho a médica esperou eu fazer tudo o que eu tinha que fazer com aquela gestante e ficou me olhando, respeitando o que eu estava fazendo, né, com a gestante, sobre os olhos, sobre falando para ela respirar com calma. Então, ali eu tive a certeza, eu falei, não, foi por isso que eu vim mesmo, né? E aí, quando eu voltei para aquela sala com a minha gestante, eu dei o meu melhor mesmo. Eu falei, não, ela merece essa presença, né? Ela não merece o que está acontecendo, infelizmente, com aquela outra mãe, né? A outra gestante. Mas ela também, essa aqui, merece o melhor. E aí eu dei o meu melhor. Talvez não eram as melhores coisas que eu tinha, não era o melhor difusor, enfim. Mas eu dei o meu melhor, então isso para mim é incrível. Ai, E é legal porque guarda esse momento, sabe, Marissa? Assim, captura isso, não escreve em algum lugar, tatua isso no teu coração, porque é esse momento aí que você virou uma chave e percebeu que você é uma doula, que você é doula, que você nasceu para ser doula e que ninguém te tira mais isso, essa sensibilidade, essa, esse presente, né, que você recebeu de estar ali naquele momento ainda com tudo acontecendo, essa tomada de decisão de fazer uau, tá vendo? E aí, quiçá, né, aí olhando para tudo isso, percebendo assim, poxa, você também pode levar isso para mais mães, mais mulheres, né, que elas tenham
essa presença, essa virada de marcação mesmo, tipo, cara, é aqui, ó, aqui foi derramada as bênçãos sobre você e você de verdade é batizada como doula e nasce, né, é no campo mesmo, é numa sala de parto que a gente nasce. E ali foi teu momento. Que lindo, viu? Ficou com alguma aula que marcou para você? A aula, seja no digital, seja na plataforma, seja no presencial, e que você, além da placenta, né, que você falou assim que foi o que te surpreendeu, mas teve alguma aula que te marcou? Sim, os óleos essenciais. Com certeza, porque assim, eu conhecia, mas eu não sabia profundo como era, né? Teve uma época que eu até usava os óleos essencial, mas não sabia, tipo assim, não era uma coisa de muita importância para mim, né? Ah, tem aqui o óleo essencial. Quando eu lembrava, eu usava, né? Mas essa aula marcou muito para mim, porque como ela trabalha uma coisa de dentro para fora, né? E aí é um todo, porque hoje eu consigo usar a aula dos óleos essencial para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Então, assim, é alguém que tá. Alguma amiga minha que eu vejo assim, tá um pouco ansiosa, que você vai tendo esse olhar, né? Aí eu olho assim, aí falo, ela vem, conversa, eu falo, amiga, vou te passar aqui um olhinho, você cheira, vamos respirar, eu ajudo a respirar e tudo mais. Então, a aula dos óleos essenciais, assim, marcou muito a minha vida, porque eu falo isso muito carinho, né, e muito feliz, porque é algo que eu vou levar para a vida inteira. Então, assim, para mim foi incrível. Eu não, era uma aula também que eu não esperava, a aula dos óleos essenciais. Então, como me ajudou no parto, porque eu lembro que a primeira vez que eu fiz a anamnésia com a gestante, que foi o nosso encontro mesmo presencial, eu ofereci os olhinhos e eu falei, qual você gosta? Aí ela escolheu um. E aí, todos os atendimentos que a gente fazia presencial, eu colocava aquele olhinho. Quando chegou no dia do parto, eu coloquei aquele mesmo olhinho e ela falava assim, nossa, eu amo tanto esse cheiro. E aí ela ficava assim, sabe, assim, se sentindo familiarizada, como se ela estivesse na casa dela. Então, para mim, a aula dos óleos essenciais me marcou muito, muito. Como é que foi aí essa já apareceu a primeira cliente? Depois da gestante de estágio, né? Sim. Agora já para o próximo mês, em agosto, eu tenho uma, em setembro eu já tenho outra. Então, são acompanhamentos que eu já fiz, educação perinatal e parto, mas eu trabalhei com uma agora em junho, que ela já ganhou a neném, né? Ela tá bem, mas ela eu fiz a educação perinatal. Então, eu fiz todo o acompanhamento de educação perinatal. E aí, eu não fechei com ela para parto, porque eu não ia estar aqui, né? Ela falou assim, eu até ofereci para ela, não, mas a gente tem outras doulas e tudo mais. Ela falou assim, não, mas se eu quisesse uma doula, teria que ser você. Eu falei, olha, tudo bem, mas eu não vou estar aqui, tá bom? Dela tá bom, mas eu deixei ela e o acompanhante bem ferramentado. E ela foi muito interessante, porque foi a primeira experiência que eu tive online, assim. Eu tive os acompanhamentos online, tive o presencial, porém no dia do trabalho de parto e parto foi online, eu não estava aqui. Então, eu achei muito legal, porque eles me procuraram, mesmo sabendo que eu não estava. Então, eles falaram, Maressa, tá acontecendo isso, o que eu faço agora? Tive que relembrar eles de algumas coisas, né, conduzir. E aí eu lembro que eu falei assim, vou ficar de plantão, né? Daí naquele dia eu não dormi de madrugada. E aí, enquanto não, a neném não nasceu, eu não dormi. Aí eu fiquei lá, então foi uma experiência muito diferente, né? Porque era algo online, mas de alguma forma eu estava presente. E aí, é incrível que depois eles agradeceram, falaram assim, nossa, muito obrigada, porque você estava com a gente, mesmo você não estando pertinho assim da gente como a gente queria, mas estava ali dando suporte pra gente, né? Então, essa foi uma experiência já que eu tive depois do estágio. Aí agora eu já tenho duas, que tá uma para agosto e uma para setembro, né? Que é. Já estamos na reta final da educação perinatal. Então, a gente vai para a parte também dessas duas. Fora os outros contatos que sempre entram em contato comigo. Então, assim,
Eu sempre tenho um ou outro entrando em contato comigo, isso está sendo bem legal, né? Então, já tenho gestantes para o ano que vem, isso é muito legal. Então, estou bem animada, né? Por tudo que está acontecendo através mesmo do Nascer Doula. Estou bem animada. E eu me sinto mais confiante agora também em relação aos atendimentos, porque você vai vendo como que você precisa melhorar, né? Então, passou por um atendimento, achei que esse daqui faltou um pouquinho mais, né? Preciso ajeitar tal coisa. Então, eu sinto também que eu tenho melhorado a cada dia, como eu tenho falado, como eu tenho comunicado. Então, isso tem sido bem legal também. Olhar para mim e ver como eu tenho evoluído, né? Não estou retrocedendo, mas eu estou só evoluindo, estudando mais, entendendo mais. E é isso. Lindo, é sobre isso, né? Então, quando a gente chega lá no topo da montanha, como o doula, e a gente percebe que fez um bom trabalho, é quando a gente já está aí também fazendo esse processo de acompanhar mais mulheres, transformar, impactar. E para você tem essa relação que é, né? O que mudou financeiramente agora para você? A gente contou lá que você reuniu 10 pessoas para investir. Agora eu vejo que mudou bastante coisa mesmo. Mesmo que eu, tipo assim, tive esse acompanhamento de o online, vou usar esse que é o que mais aconteceu recente, eu recebi por ele, né? Então, para mim, isso já foi muito gratificante. Então, olhar, ajustar cada gestante, né, na sua realidade, mas vendo que eu preciso ser remunerada também, né? Vendo que eu preciso receber também por isso. Então, está sendo bem legal mesmo, a forma de como está sendo correspondido isso. Então, eu estou gostando. Algumas coisas eu sei que eu ainda preciso dar uma ajustada, o que fazer, mas essas coisinhas ainda estou aprendendo, porém eu não estou deixando de receber. Estou ganhando. E hoje você está vivendo da dolagem? Hoje ainda não vivo da dolagem 100%, né? Mas até por conta da missão que eu faço, né? E, inclusive, no ano que vem, estou indo para a Guiné-Bissau, né? Ficar por 2 anos. E aí lá eu vou servir de forma mais precisa da dolagem, né? Não sei como vai funcionar isso, mas lá eu vou ser mais integral mesmo nessa questão da dolagem. Hoje ainda não vivo integralmente para a dolagem, né? Mas a dolagem está presente na minha vida, eu contei aqui tudo, né? Então, ela está presente na minha vida. E tá dando medo de ir para um outro lugar, uma outra cultura? É um outro país, né, Mari? Na Outra África, no meio ali doula, tá dando medo? muito, 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 porque é diferente, né? Então a realidade é diferente, como vai ser, eu sei que são coisas que vai precisar ser ajustada, mas uma coisa que eu tô muito segura também é que como eu me formei no Nascer Doula, tem muitas ferramentas. Então assim, eu sei que eu consigo tudo adaptar. Então eu já tô com um projeto igual eu gosto muito de fazer chá de bênçãos, né? Então, um projeto de fazer um chá lá, talvez não vai ser um chá de bênçãos igual a gente faz aqui no Brasil, mas vai ser de alguma forma algo diferente para aquelas mulheres. Então, são coisas que eu já estou estudando, analisando, como que pode ser feito já, né? Mesmo que eu não estou lá, mas pensando, como posso adaptar isso para aquela realidade, né? Então, o Nascer Doula também dá esse suporte, né? Então, abrir minha mente, assim, de uma certa forma, muito legal. A sua família, como é que passou a te enxergar agora, como Ah, doula? são maravilhosos. Aí eles ficam, a Marissa é doula, eles não podem ver uma grávida. Olha, entre em contato com a minha filha. Aí eles sempre ficam, tipo assim, muito animados comigo. Aí eles falam assim, ai, minha filha é doula, né? Então eles sempre estão me indicando, enfim. Muito legal, muito legal. Marido também, então assim, a forma de como. Até os amigos, né? Como eles olham, como eles indicam também, isso é muito legal. É muito legal que eles são os maiores incentivadores, né? Tanto dessa questão financeira, porque eles falavam assim, olha, já passou o estágio, então agora você tem que começar a cobrar conforme é certo, né? Então eles são os meus maiores incentivadores assim sobre isso. Então é algo que também me deixou muito segura sobre já começar
iniciar os atendimentos cobrando, né? Então, Então, quem começa do zero consegue chegar lá, se formar doula, subir ao topo da montanha e conseguir clientes para você? Ficou alguma dúvida sobre? com certeza consegue, sem dúvidas nenhuma. Muito, 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 muito. E é interessante porque você consegue ter. Não é só sobre você se expor na internet, né? Você consegue sim ter clientes sem precisar se expor tanto na internet. Lógico que a internet hoje é uma rede muito boa e que quanto mais você consegue gravar vídeos, conteúdos, o seu alcance pode ser bem maior. Mas assim, ai, tenho dificuldade. Assim como eu, até porque eu não tinha um celular bom, agora que eu tenho um celular bom, né? Mas eu consegui esses clientes através de experiência de outras mulheres que tiveram comigo, pessoas que me conhecem, indicações. Então, isso é muito legal. Então, é possível sim. E eu acredito que qualquer mulher que já termina de se formar no Nascerdolo, passa por esse momento do estágio, né? E você vai para parto, não tem como você ficar sem cliente, você vai ter cliente. Só depende da gente mesmo, né? Bom, e para a gente ir finalizando, quero saber se você recomenda, se você indica, se valeu a pena. E para quem que você indicaria? Quem que você acha assim, qual é a mulher que tem cheiro de doula para você? Para mim foi fantástico, eu já falei bastante coisa aqui e isso fica muito claro, né, sobre como ele tem transformado a minha vida e o olhar mesmo, a questão de até o próprio amadurecimento, tanto com a gente como com as outras pessoas, com as outras mulheres, né? E uma pessoa que com certeza eu indicaria são aquelas mulheres que sente no teu coração, às vezes você sente um incômodo assim no seu coração. Será que eu estou no caminho certo? O que será que eu preciso fazer de diferente? Às vezes você não se encontra, tá meio deslocado do que precisa fazer, né? Mas o curso de doula, e eu acostumo dizer isso para muitas amigas minhas, eu sempre indico, né? Eu falo, precisa de mais doulas, faça o curso de doulas. E uma coisa que eu sempre falo, eu digo assim, toda mulher deveria fazer o curso de doula, independente se você vai atuar ou não. Mas o curso de doula ele causa uma transformação tão genuína no nosso coração que toda mulher deveria ter essa experiência. Eu não sei os outros em outros locais, mas no Nascer Doula, sim. No Nascer Doula, assim, traz essa experiência mesmo fantástica, né, de dentro para fora. E através disso a gente consegue repartir isso com outras mulheres, né? Então, para mim, todas as mulheres deveriam fazer o curso de doula mesmo, porque é uma experiência incrível. Então, é transformadora. E eu sei que um dia, quando eu me tornar mãe, o curso vai ter feito um efeito muito grande. Na verdade, ele já fez um efeito muito grande. Então, o olhar agora, assim, quando eu começar uma gestação, quando eu tiver um filho, uma filha, vai ser um olhar diferente, né? Eu não sou mais a mesma pessoa, vamos colocar aí um ano atrás, né? Mas é um olhar mais sensível mesmo. Então, para mim, todas as mulheres deveriam fazer o curso de doula, porque é um curso que você aprende muito, né? Aprende muito. E com o combo vem que você pode ser uma doula mesmo e receber por isso, né? E com muito amor você vai fazer algo, mas você também vai receber por isso, vai ter um lucro para você também, né? Então isso é muito legal. Só tenho a agradecer, veio com tudo, entregou demais. Eu tenho certeza que as suas palavras vão chegar no coração de se tiver com dúvida, se está incomodada, como você mesmo falou, né? Sente que tem alguma coisa, um ruído, que precisa fazer uma transformação, que não é só sobre também ganhar dinheiro, mas também trabalhar e fazer acordar motivada, sem ver o tempo passar. E eu só tenho a agradecer, Mari, você é incrível, foi e é, sem sombra de dúvida, um prazer sempre saber que você está levando para longe o Nascer Doula. E o que eu posso trazer para você aqui sempre é que você é filha da casa, você nasceu aqui, você tem RG, CPF, você tem endereço, né? Você veio de um berçário repleto de amor, de encantamento, de muita dedicação, e eu tenho certeza que é só sucesso, abundância, prosperidade.
que você venha acolher até o teu momento de se tornar mãe, viu? E que você volte sempre, sempre que precisar, para as mentorias, para as atualizações, porque aqui na nossa comunidade a ideia é essa, que a gente vai que nem visitar, né, casa, mas volta para visitar a mãe. Volte sempre e obrigada pelo nosso encontro de hoje. Obrigada a você. É incrível mesmo sempre estar falando com você, sempre aprendo muito, né? E é isso. Muito, muito bom saber que eu tenho pessoas, né? Amigas também para poder contar nessa rede, nessa comunidade do Nascer Doulas. Obrigada. Bom, essa é a história da Maressa. Eu espero que você aí tenha se encantado, motivado, rir, né? Começar a rir da gargalhada, porque não tem como conversar com Maressa sem se emocionar, sem rir. E é claro, vou deixar aqui embaixo também o contato dela, o Instagram. Então, se você quer conversar, se você é gestante, está ouvindo, né, o nosso encontro aqui e quer conhecer um pouco mais também sobre a Maressa, vou deixar aqui embaixo nas descrições. Então, a gente vai se ver sempre por aqui, porque a minha missão agora é traduzir a nossa trajetória, é trazer esses contos para que vocês conheçam um pouco mais dos bastidores da nossa vida. Muito obrigada. Então, a gente se vê no nosso próximo encontro.